Gosto de mudar de lugar. Eu já voltei aqui, tá? Eu só vou ter a abertura aqui rapidinha, porque a gravação ficou perdida e a gente sempre grava porque tem companheiros que acompanham na internet. Então, nós estamos estudando o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Estamos estudando o capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Hoje é dia 3 de dezembro de 2021. Então, tem alguns companheiros que acompanham, então é bom a gente fazer essa abertura para o companheiro saber do que se trata. Então, nós estamos estudando aqui o capítulo 18, e eu vou ler só esse pedacinho, quando o companheiro diz aqui, né? O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o ciclo do universo? Eu vou avançar ainda mais um pouquinho aqui na leitura. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, lembrando que são os concentrados fluídicos, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Então, ele está dizendo que os espíritos do plano espiritual, os desencarnados, necessitam de substâncias suculentas, concentrados fluídicos. E esse processo será cada vez mais sutil, quer dizer, delicado, à medida que se intensifica a ascensão individual. Quer dizer, ascensão individual. Conforme o espírito vai evoluindo, essa necessidade desse concentrado fluídico, que eles transformam, dando uma aparência do alimento terrestre, para ajudar um pouquinho aqueles que vão chegando lá nas colônias, né? E esse concentrado vai diminuindo, vai ficando mais sutil. Quando o espírito ainda está, vamos dizer assim, eu não gosto de falar muito a palavra atrasado nem inferior, mas quando ele é menos evoluído, né, ele tem uma necessidade maior do concentrado, do alimento, e esse alimento tem uma aparência mesmo da comida da terra. Conforme ele vai evoluindo, essa necessidade vai diminuindo e vai ficando também mais sutilizado, né? Até que ele não tenha mais necessidade desse concentrado. E aí a alimentação do espírito é o quê? É o amor, como nós vimos, né? O grande alimento das almas é o amor. Então eu pedi a vocês que pegassem a Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, que é o capítulo que tem por título Os Fluidos, no item 2, nós vamos fazer um retrospecto aqui de algumas questões sobre alimentação dos espíritos, tá? E lá na Gênese, no item 2, eu não vou ler tudo, vou tirar alguns pedacinhos, diz assim: Os fluidos, capítulo 14, natureza e propriedade dos fluidos. Item 2.
Como já foi demonstrado, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Tudo é derivado do fluido cósmico. Vamos agora para o item 5. No item 5 está escrito assim: o ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta. É o grau de pureza absoluta, do qual nada nos pode dar uma ideia. Então, nós que estamos aqui ainda no planeta de prosperações, nós não conseguimos imaginar esse ponto de partida do fluido cósmico universal. É a pureza total, né, dele, não podemos imaginar. O ponto oposto, o outro lado dele, o ponto oposto do fluido, é sua transformação em matéria tangível. Então, por exemplo, o ponto inicial é a matéria absoluta, é a pureza absoluta. O ponto oposto é isso aqui, ó. É isso aqui, né? É a matéria tangível, bem distante do ponto inicial, que é a pureza absoluta. Entre esses dois extremos, que vai da pureza absoluta à matéria tangível, existem inumeráveis transformações, que se aproximam mais ou menos de um ou de outro. Tem transformações que se aproximam da pureza absoluta e tem outros que se aproximam da matéria tangível, tá? Os fluidos mais próximos da matéria, que por consequência são os menos puros, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual terrestre. Nós vamos ver isso, se der tempo aqui, né? Então, os fluidos mais próximos da matéria, que por consequência são os menos puros, compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual terrestre. É desse meio da atmosfera espiritual terrestre, onde se encontram igualmente diferentes graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados da Terra tiram os elementos necessários para sustentar sua existência. Esses fluidos, por mais sutis e impalpáveis que sejam para nós, são de uma natureza grosseira comparativamente aos fluidos etéreos das regiões superiores. O que para nós parece ser o mais sutil, o mais puro, o mais etéreo, é altamente grosseiro para as regiões superiores. O que eu considero puríssimo aqui é altamente grosseiro nas regiões superiores. Vamos pular para o item 7 agora. Item 7. O perispírito, ou corpo fluídico do espírito, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Viu-se que o corpo carnal tem igualmente seu princípio nesse mesmo fluido cósmico, transformado e condensado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porque o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas, né? Então, a transformação molecular no perispírito, ela se opera de forma diferente que se opera no corpo físico, né?
Porque o fluido conserva no perispírito sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispiritual e o somático, que é o corpo físico, tem por sua fonte do mesmo elemento primitivo. O perispírito e o corpo físico são originados do fluido cósmico. Um e outro são de matéria, ainda que sob dois estados distintos. Os dois são matéria, perispírito e corpo físico. Os dois vieram do fluido cósmico universal, mas os dois se encontram em estados distintos. O perispírito, um estado bem imponderável, né? Bem sutil. E o outro, bem grosseiro, tangível. Tá? Vamos agora ao item 9. Se alguém quiser fazer alguma coisa, pergunta, pode fazer, tá, gente? Item 9. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os inferiores não podem trocá-lo à vontade e, por consequência, não podem ir de um mundo para outro, quando queiram. Existem alguns cujo envoltório fluídico, embora etéreo, imponderável, em relação à matéria tangível, é ainda muito pesado, tá? É ainda muito pesado. Aí vamos ver aqui. Deixa eu ver só um instantinho. Vamos dar uma olhadinha aqui no item 10. Item 10. A camada dos fluidos espirituais que envolvem a Terra pode ser comparada com as camadas inferiores da atmosfera mais pesada, mais compacta, menos puras que as superiores. Olha só. A camada dos fluidos espirituais que envolvem a Terra pode ser comparada com as camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras que as dos superiores. Então, naqueles planetas superiores, o que eles tiverem de mais pesado, o que eles tiverem de mais grosseiro, a gente pode comparar com as camadas espirituais que envolvem a Terra. Olha essa situação. Aí ele diz aqui, esses fluidos não são homogêneos, e sim uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais se encontram necessariamente as elementares, que formam a base, quer dizer, o fluido cósmico mais ou menos alterada. Vamos dar uma pulada aí para o próximo parágrafo. Os espíritos chamados a viver nesse meio, deles traz seu perispírito, aqui da Terra. Mas conforme o espírito é mais ou menos puro, seu perispírito é formado das partes mais puras ou mais densas desse meio. O espírito, então, produz, sempre por comparação e não por equivalência, o efeito de uma reação química, atraindo para si as moléculas que sua natureza pode assimilar. Disso resulta o fato fundamental de que a constituição íntima do perispírito não é idêntica para todos os espíritos encarnados e desencarnados que povoam a Terra e o espaço que a circunda. O mesmo não ocorre com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, é formado dos elementos qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, todos os efeitos produzidos pelos corpos são os mesmos. As necessidades são semelhantes, ao passo que diferem em tudo que seja inerente ao perispírito. Disso resulta que o envoltório perispiritual de um espírito é modificado pelo progresso moral dele. Então, a modificação do nosso perispírito é ocasionada
pelo nosso progresso moral, a cada encarnação, embora reencarne no mesmo meio. Os espíritos superiores encarnando, excepcionalmente em missão, isso nós já estudamos no Livro dos Espíritos, em um mundo inferior, tem um perispírito menos denso que o dos indígenas. Quando ele diz indígenas, quer dizer, os naturais desse mundo. Item 11. O meio sempre está em relação com a natureza dos seres que nele devem viver. Os peixes estão na água, os seres terrestres estão no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo na Terra. O fluido etéreo é para as necessidades do espírito, o que a atmosfera para as necessidades dos encarnados. Depois disso aqui, só ver, dar uma olhadinha aqui. Agora vamos dar uma olhadinha no item 12. Assim, tudo se liga, tudo se cadeia no universo. Tudo está submetido à grande harmonia, a grande e harmoniosa lei de unidade. Desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura. A Terra é como uma vasilha de onde escapa uma fumaça espessa que se rarefaz à medida que se eleva e cujas parcelas rarefeitas se perde no espaço infinito. Então, gente, a gente vai percebendo aqui, com esse livro, com esse texto que nós lemos aqui, do perispírito. A gente vê uma aula fantástica sobre o perispírito, tá, gente? Uma aula fantástica sobre o perispírito. Então, a gente vai entendendo o porquê das nossas necessidades em relação à alimentação. Os espíritos, né? O nosso perispírito ainda é formado das moléculas da Terra. Então, nós temos inúmeras necessidades que os espíritos superiores não têm mais. Então, se você não estudar isso que nós lemos aqui, já estudamos outro momento, e vamos voltar a estudar aqui no livro da Gênesis, fica complicado. Fica complicado, gente. Essa primeira parte desse capítulo 14 da Gênesis, eu quero um dia voltar a pegar isso. Não vou dizer estudar a Gênesis toda, mas estudar esse capítulo 14. Ele é de uma importância fundamental para que a gente possa compreender tudo o que acontece com o espírito quando está encarnado e desencarnado. A resposta está nesse capítulo 14. É perispírito, é entender essas transformações. Se não for assim, vai ficar complicado para a gente poder estudar e entender o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa diz assim, nossa, vai voltar isso novamente? Vai ter que voltar isso novamente. E não é uma vez só, é várias vezes. Até que a gente compreenda o que acontece com o espírito. Vamos voltar aqui no livro Nosso Lar. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura. Porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele, e sem ele não teríamos existência. É extraordinário aduzir comovido, falou André Luiz. Não se lembra do ensino evangélico do amar-vos uns aos outros? Prosseguiu a Laura, mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Lembra que estudamos hoje das parábolas? Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos
uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. Quando Jesus dizia amai-vos uns aos outros, ele estava dizendo para que nós nos alimentássemos uns aos outros. Nos alimentarmos de quê? De amor. Um sustentando o outro, de energias, de amor. Realizar o bem, gente, ajudar o próximo, promover a paz e a harmonia, são deveres inerentes para se viver em sociedade, que as próprias experiências encarnatórias vão nos ensinando. Conforme a gente vai passando de encarnação para encarnação, a gente vai aprendendo isso. Que se a gente ficar só dando soco em ponto de faca e apertando o pescoço do outro, a gente não caminha, a gente fica parado na estrada. Então, as nossas experiências vão nos mostrando isso. E Jesus falou, amai-vos. João Evangelista, quando estava bem velhinho, ele dizia muito para os companheiros, meus irmãos, amai-vos, amai-vos. É necessário sobrelevar-se, amar, doar vibrações das mais puras, né? Doar vibrações da mais pura energia, irradiando fluidos elevados, que beneficiarão aos que forem alcançados por essa atmosfera fluídica. O que são as nossas radiações? Que, por sinal, gente, eu estou precisando de trabalhador na irradiação para encarnado, para doença física. Só tem 2, 3 companheiros. Para desencarnado, eu tenho 6 ou 7. Mas de encarnado físico, está ruim a beça, gente. É quinta-feira, depois da palestra pública. Está faltando trabalhador na seara do Senhor. Isso é amor. Você está ali irradiando para aquele companheiro que está doente. Olha aí. Amando. Você está irradiando boa energia para um ser, uma pessoa que você não conhece, mas que está precisando de amor para ser curada. Você está alimentando aquele companheiro de amor, mas ao mesmo tempo você está sendo alimentado de amor. Quanto mais você dá, mais você recebe. A alma se nutre dos sentimentos que gera e assimila. É responsável pelas modificações que realiza no ambiente fluídico em que está inserida através dos pensamentos. Conforme você fica pensando coisas boas, vibrando amor, toda a atmosfera fluídica do lugar onde você está vivendo vai se transformando, vai se purificando. E dele recebe influência, absorvendo pelo perispírito os elementos fluídicos e transmitindo-os ao corpo físico por consequência. Então você está vibrando amor, está purificando o ambiente que você vive. E, em contrapartida, os amigos espirituais estão fazendo o quê? Estão jogando ali também as energias dele. E essas energias que eles estão jogando no ambiente que você está vindo para você. Passando para o seu corpo físico, alcançando o seu perispírito. Equilibrando as energias do seu espírito. Você dá e recebe. Você dá e recebe. Assim, quem nutre o amor em si, espalha seu magnetismo em elementos de harmonia ao seu redor, por meio do fluido cósmico universal, que pode ser assimilado por aqueles que estiverem em seu ambiente e em sintonia. Então, o que é o passe? Você recebe do alto e dá, não é assim? Você recebe e dá. Então, você está liberando uma energia no ambiente que você vive, e a espiritualidade também está colocando ali, e você recebe aquilo. Então, a alma se nutre dos sentimentos que gera e assimila. Você emite aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, que vão sanear o ambiente, vão beneficiar um monte de gente. E você recebe de volta em contrapartida. Vamos pegar aí o livro A Gênese, no capítulo 14, a minha
começa no 17. O de vocês, eu acho que começa no 18. Quem tem essa Gênese, começa no 17. Quem tem a outra, começa no 18. Vocês podem achar aí, ó. Na minha, que é essa daqui, vai começar 4 linhas acima do 18. Menezes, a sua qual é? A sua é essa. Então, essa, 4 linhas acima do 18, do item 18. Mas o capítulo é o 14. Capítulo 14. Capítulo 14. Quem não tem essa, vai começar do 18. Quem tem essa, vai começar 4 linhas acima do 18. Diz assim, o pensamento do Espírito... Pegou, Menezes? 4 linhas acima do 18. E quem tem a outra começou do 18, não foi? O pensamento do Espírito encarnado não começou assim o 18? Para vocês? Não. Como é que começa o 18? Capítulo 14 tem 18? Isso, querido. Capítulo 14. Tendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela de vida espiritual. Então, vai acompanhando que vai chegar lá. Diz assim, ó. O pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais do mesmo modo que os dos desencarnados. Transmite de espírito a espírito. É o terceiro item, o terceiro parágrafo meu. Isso. Transmite-se de espírito a espírito, pela mesma via, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Vou ler de novo. O pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais, do mesmo modo que o dos desencarnados. Então, olha aí, o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais do mesmo modo que o dos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via. E conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Aí eu trouxe aqui, vocês não têm, mas Revista Espírita de 1867, tá? Na Revista Espírita de 1867, no mês de maio, tem uma mensagem que é com ela que eu vou encerrar a aula de hoje, que diz assim, quem quiser anotar e procurar depois, é muito interessante, eu recomendo fazer isso. Anota aí, Revista Espírita de maio de 1867. O título da matéria é a primeira matéria da Revista Espírita de maio de 1867. Atmosfera espiritual. Atmosfera espiritual. Porque ele disse aqui na Gênese, o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais do mesmo modo que o dos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Então, nós estamos na Revista Espírita de maio de 1867, primeiro artigo, Atmosfera Espiritual. Vou ler alguns trechos para vocês. Ensina o Espiritismo que os espíritos constituem a população invisível do globo. Estão no espaço e entre nós, vendo-nos e nos acotovelando incessantemente, de tal sorte que, quando nos julgamos sós, constantemente temos testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Paulo de Tarso já tinha dito isso no Evangelho. Nós somos cercados por uma multidão de testemunhas, que são os espíritos. Sabe-se que os fluidos que emanam dos espíritos são mais ou menos salutares, quer dizer, mais ou menos bons,
conforme o seu grau de depuração, conforme o seu grau evolutivo. Conhece-se o seu poder curativo em certos casos e também seus efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. Então, ele está dizendo que os espíritos, né, podem transmitir de um para o outro bons fluidos, como também podem transmitir de um para o outro fluidos deletérios, dependendo do grau de evolução do espírito, é claro, né? Ora, desde que o ar pode ser saturado desses fluidos, bons ou maus, não é evidente que, conforme a natureza dos espíritos que abundam, que existem em grande quantidade em determinado lugar, o ambiente se acha carregado de elementos salutares, bons, quer dizer, elementos bons ou malsãos, elementos ruins, que devem exercer influência sobre a saúde física, assim como sobre a saúde moral? O que ele está perguntando. Você não acha? Tem lugares que tem muitos bons espíritos. A atmosfera ali deve ser boa, né? Agora, tem lugares que tem espíritos atrasados, espíritos que só querem fazer o mal. Como é que deve ser a ambiência fluídica desse lugar? É aqueles lugares que às vezes você entra, parece que você leva uma pancada. Você diz, nossa, estou me sentindo mal. Dependendo do lugar, dependendo de quem habita aquele lugar. Pode ser encarnado ou desencarnado, tá, gente? Pode ser encarnado também. Quando se pensa na energia da ação que o espírito pode exercer sobre um homem, é de admirar-se da que deve resultar de uma aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos? Ora, ele está dizendo assim, se um espírito pode exercer um constrangimento violento sobre um homem, imagina uma multidão de espíritos. O efeito pode ser muito mais violento, não é? Se um, obsediando um homem, já faz uma lenha, o que dirá de uma centena ou de milhares de espíritos sobre um bairro, sobre uma família? Um desastre. Esta ação será boa ou má, conforme os espíritos derramem num dado meio um fluido benéfico ou maléfico, agindo à maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios que se espalham no ar. Se nós buscamos sempre a companhia dos bons espíritos, nós estaremos sempre envoltos em fluidos benéficos. Mas se a gente está sempre procurando a companhia dos espíritos doentes, desequilibrados, que tipo de fluido age sobre nós? Não é? Aí ele vai dizer aqui, um princípio perfeitamente constatado por todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Quanto mais elevados forem os seus sentimentos e desprendidos das influências da matéria, olha aí a materialidade espiritual que nós falamos hoje, mais depurado será o seu fluido, conforme os pensamentos que o dominam. O encarnado irradia fluidos impregnados desses mesmos pensamentos, que os viciam ou os saneiam. Fluidos realmente materiais, posto que impalpáveis e invisíveis aos olhos do corpo, mas perceptíveis pelos sentidos perispirituais, e visíveis pelos olhos da alma. Então, nós podemos perceber como é o fluido que nos envolve. Podemos como? Pelos sentidos do nosso perispírito e pelos olhos da alma.
pois impressionam fisicamente e afetam aparências muito diferentes para os que são dotados de visão espiritual. Então, o médium vidente, ele percebe que tipo de fluido está na ambiência onde ele vive. E nós, mesmo não sendo videntes, nós percebemos, não percebemos? Lembra quando a gente diz assim, nossa, eu acho que o ambiente aqui está carregado? A gente não fala isso? Por quê? É a nossa percepção perispiritual. Eu não estou vendo os espíritos, mas eu estou sentindo. Como que eu estou sentindo? Eu estou sentindo pelos meus sentidos espirituais e pelos olhos da minha alma, porque a alma vê por tudo. Então eu digo, deixa eu ir embora que o negócio aqui está feio. Nossa Senhora, o ambiente está carregado. Ou então eu digo assim, nossa, que coisa boa esse ambiente aqui, né? É tão bom, estou me sentindo tão leve, estou percebendo. Estou percebendo a ambiência fluídica, a atmosfera espiritual do lugar. E tem lugar que eu chego e me arrepio. Eu percebo tanto que eu tenho até enjoo e vontade de vomitar. Já aconteceu com vocês? Nossa, deixa eu... Me dá aí um copo d'água. Tchau, estou indo embora. Você chega lá fora, nossa, parece até que eu comi um boi. Mexe com você. Você, às vezes, fica com dor de cabeça. Você sai daquele lugar, nossa, me deu uma dor de cabeça. Nossa, estou com uma dor no corpo. Às vezes não afeta? Nossa, estou com até dor no corpo, dor de cabeça, enjoo. Aí você diz assim, nossa senhora, vou rezar. Vou rezar essa casa aí. Aí você sai da casa rezando, meu Deus do céu. Né? Senhor, abençoe essa casa aqui, esse negócio aí. Aí a coisa está feia. Às vezes a gente fala isso, pensa isso. É isso aí. Do outro lado também, nossa, que coisa boa. Dá vontade de nunca ir nem embora, ficar aqui. É isso aí. Aí ele continua aqui. Pelo só fato da presença dos encarnados numa assembleia, olha só, pelo só fato da presença dos encarnados numa assembleia, os fluidos ambientes serão, pois, salubres ou insalubres, conforme os pensamentos dominantes forem bons ou maus. Então, só tem encarnado ali. Se a maioria estiver pensando legal, o ambiente ali vai ser ótimo. Se estiverem pensando besteira, o ambiente vai ser ruim. Quem quer que traga consigo pensamentos dominantes, quem quer que traga consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de murmuração, queixas, de malevolência, numa palavra, pensamentos colhidos na fonte das mais paixões, espalha em torno de si eflúvios fluídicos malsãos, quer dizer, deletérios, que reagem sobre os que o cercam. Ao contrário, na mesma assembleia em que cada um só trouxesse sentimentos de bondade, de caridade, de humildade, de devotamento, desinteressado, de benevolência e de amor ao próximo, o ar é impregnado de emanações salubres, quer dizer, emanações boas, em meio às quais se sente viver mais à vontade. Agora, se considerar que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, quer dizer, da mesma natureza, compreende-se que cada indivíduo traga consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que, assim, o ar seja saturado de fluidos em relação com os pensamentos que predominam. Cada um tem a companhia que atrai, com quem sintoniza, com quem simpatiza. Se os maus pensamentos forem em minoria, se a gente pensar mal um pouquinho, né? Se a gente pensar pouquinho mal, né? Forem em minoria, não impedirão que as boas influências se produzem,
pois estas os paralisam. Então, se a gente pensar mal pouquinho, né? Mal pouquinho, as boas influências vão conseguir agir ali, né? E vão paralisar o mal. Então, se a gente tiver mais bom pensamento do que pensamento ruim, é o que ele está dizendo aqui. Se os maus pensamentos forem minoria, não impedirão os maus pensamentos que as boas influências se produzam, pois estas, as boas influências, paralisarão os maus pensamentos. Agora, se os maus pensamentos dominarem, eles enfraquecerão a radiação fluídica dos bons espíritos. Ou mesmo, por vezes, impedirão que os bons fluidos penetrem nesse meio, como o nevoeiro enfraquece ou detém os raios do sol. Então, se nós vivermos emitindo maus pensamentos, os amigos espirituais, os espíritos superiores, não conseguirão penetrar nesse ambiente e nos ajudar. Tá? Porque a energia dos maus pensamentos enfraquecerão a radiação fluídica dos bons espíritos. Ou até impedirão que os bons fluidos penetrem nesse ambiente, como o nevoeiro enfraquece ou detém o raio do sol. Aí a pessoa vai dizer assim, então os espíritos superiores são fracos? Não, eles são fortes. Mas não tem uma coisa chamada livre-arbítrio? Ora, se eu gosto de me manter na lama, então os amigos superiores vão ter que fazer milagre? Não. A lama não vai deixar que os raios abençoados da espiritualidade ali penetrem. Não vão, não vai. É da lei. É da lei. Agora, se aquele grupo estiver se esforçando para se melhorar, mesmo que ainda de vez em quando dê uma escorregada, o bem, a gente já está fazendo mais bem do que mal. E aí esse bem vai prevalecer. E vai conseguir afastar a sombra. Até porque a gente vai caminhando todo dia um pouquinho, e vai melhorando, e vai saneando. Então, gente, esse artigo aqui é o que traz a aula de nosso lar hoje. Nós precisamos nos alimentar de amor. De amor. Porque amando e buscando amar o próximo, fazer o bem, pensar o bem, a gente atrai bons fluidos que vão afastar a sombra. E esses bons fluidos vão nos trazer saúde física e espiritual. Tá? É da lei também. Quem anda com os bons é bom e recebe a ajuda dos bons. Quem anda com os maus, os imorais, vai querer o quê? Vai deitar na lama e vai se sujar com ela. É isso. E o amor é essa energia boa que alimenta todos os espíritos. Eu aconselho vocês, nesse período que a gente estiver aqui, né, descansando, que hoje nós encerramos os cursos, com exceção do Evangelho de quarta-feira, às 18h30, que continua o Evangelho toda quarta-feira, às 18h30, continuam as nossas palestras de terça e de quinta, e continuam as radiações para doenças físicas, quinta-feira, depois da palestra de quinta-feira, e a palestra para os desencarnados, quarta-feira, às 21h15. Isso continua, né? Eu aconselho vocês, deem uma lida nesse artigo, põe lá no Google, Revista Espírita, maio de 1867, escreve assim, Atmosfera Espiritual, que esse artigo vai vir inteiro, e seria interessante que vocês lessem esse artigo inteiro, como também seria interessante que vocês lessem na Gênese, no capítulo 14,
tá? A Gênesis, capítulo 14, do item 1 até, vamos botar aqui, mais ou menos, até o item 21. A Gênesis, capítulo 14, do item 1 até o item 21. Trabalho de casa. Tá? Ô, Rose, a Revista Espírita de que ano? A Revista Espírita, mês de maio de 1867. 1867. Primeiro artigo da Revista Espírita de maio de 1867. Atmosfera espiritual. Leiam esse artigo e depois leiam o livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 14, do item 1 até o item 21. Leiam isso, gente, e vocês vão ver como isso vai clarear muita coisa para vocês. Não é para ler de uma vez só. Cada dia ler 1, 2, 3 itens do capítulo 14. Reflete. No outro dia ler mais 2, até o 21. E esse artigo da Revista Espírita, vai lendo, refletindo. É um inicial de conhecimento que o codificador traz para a gente. Tá? É o codificador que traz isso para a gente. Então, nós devemos estudar. Porque através do estudo, a gente cresce, a gente aprende e a gente vai promovendo essa transformação em nós que se faz necessária e urgente. Tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Antes da gente encerrar? Não? Tá tudo certo? Que a gente possa, nesse recesso, mantermos a nossa atmosfera baseado no aniversariante do mês, né? Jesus, mantermos essa sintonia com os seus ensinamentos, refletir sobre o papel de Jesus nas nossas vidas e buscar se inspirar nos exemplos que ele nos deixou. Então, temos aí uma grande tarefa nesse período de recesso. Uma outra coisa que eu vou falar com vocês, muito importante. Cuidado com esse período de recesso. Tá? Todo dia, abre esse livro, dá uma lida, faz uma reflexão. É o famoso culto do lar diário. Por quê? Porque a gente vem naquela toada, né? Estudando todo dia. Terça, quinta, sexta, sábado. Terça, quinta, sexta, sábado. Aí, de repente, a gente dá aquela famosa parada. Vocês sabem que nós somos espíritos ainda, né? Bastante frágeis. Aí a gente dá aquela parada. A gente para de receber o alimento espiritual. Aí o que acontece? Às vezes, não tem aquele ditado que diz carpintaria vazia, oficina do diabo? É onde esses nossos adversários, essa nuvem de testemunho que está à nossa volta, aproveita a brecha e pimba! Então, não vai ter, tudo bem que tem a palestra terça e quinta, mas não vai ter os estudos. Todo dia abre o evangelho, o tal do acaso que não existe. Lê um parágrafo, reflete, pensa. O que está escrito ali é importante para você. É a famosa interpretação de texto. O que isso está querendo me dizer? O que isso é importante para mim? Faz aquela reflexão, pede ajuda de Deus, dos amigos espirituais, de Jesus, depois faz a tua prece, toma o seu copinho de água fluidificada, né? Todo dia. É a vacina. Lembra que nós estudamos hoje? O antídoto que Jesus trouxe para a gente é a verdade, é o evangelho. Todo dia, uma gota espiritual. Além de outros livros que você pode ir pegando. Mas evangelho, como diz o povo por aí, na veia todo dia. Porque a gente não é fácil.
A gente não é fácil. Tá, gente? Então, nós vamos encerrar aqui. Eu já deixei o trabalho de casa aí. Revista Espírita e a Gênese. E agora, Evangelho segundo todo dia. Porque a pessoa diz, eu tenho culto no lar. Não, mas aqui é todo dia. Lembrem-se, nós ainda somos doentes do Espírito. Estamos em tratamento. E o doente não pode prescindir do remédio. E o remédio é esse aqui. Ministrado pelo médico das almas, Jesus. Então, não deixem de tomar o remédio. Tá bom? Então, para a gente encerrar agora a nossa reunião de hoje, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de agradecimento. Elevando os pensamentos ao Pai,